Amados domésticos na fé, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Uma semana abençoada, mais uma segunda-feira. Eu profetizo uma semana de vitória, uma semana de bênção. Louvamos a Deus porque último dia de fevereiro, já estamos entrando em março. Louvamos a Deus em tudo, amados, porque tem nos permitido viver. Porque a única coisa que é certa é a morte, que é para quem é inteligente, é para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem tem casa, para quem não tem. É verdade. Então a morte é uma coisa certa a todo mundo. E nós temos que entender que isso é desse jeito. Porém, louvamos a Deus por tudo e por ter nos permitido mais uma semana aí. Então quero já profetizar, quero louvar a Deus pela vida de todos. Amém? E quero verdadeiramente profetizar no mês de março de bênção e de vitória. Amados, eu quero trazer para vocês uma mensagem no livro de Esther. Esses dias vamos estar tratando do livro de Esther. Não, sempre falo isso, eu sei que vocês já aprenderam, não com interesse em que você saiba quem é Esther, porque Esther viveu na Pérsia por volta de 350 a.C. Agora com o interesse de que você conheça o Deus que atua por trás da história, a mente de Deus, como Deus desenvolve seus projetos, como que Deus faz as coisas acontecerem nas nossas vidas, porque a nossa ótica é muito limitada. Então vamos tratar de Esther. Eu quero um tema para essa mensagem, um tema que já foi até tema de música, de louvor, que é um com Deus é maioria, né? E é isso que eu quero que você saiba. Uma pessoa de Deus vale mais que um montão. Um com Deus vence um exército do mal, vence qualquer tipo de conspiração. Qualquer pessoa que se levanta contra uma pessoa de Deus está fadado à derrota, está fadado à vergonha. Isso é um fato de Gênesis a Apocalipse. E Deus permite que uma pessoa fique sozinha numa batalha e que essa pessoa saia vitoriosa para a honra e glória do nome de Deus. Então, um com Deus vai ser sempre maioria, porque Deus é Deus. Deus é o Deus de Esther, Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Deus é o Deus de Paulo, que nós falamos do naufrágio. E Deus é o meu Deus, é o teu Deus. E se Deus está contigo no negócio, não importa que tipo de conspiração levantem contra a tua vida, você vai prevalecer, porque Deus vai te honrar. É Deus, não é o diabo, não é macumba, não. É Deus, ele vai te honrar. Contra todos os que se levantarem contra o teu ministério, contra a tua vida, contra todos que não entenderem que você fala de Deus, que você é usado por Deus, eles vão ter que pagar um preço por isso. Amém? E estão fadados à vergonha, estão fadados ao fracasso. Então fica com isso. Um com Deus é maioria. Amém? E é esse tema que nós vamos estar tratando no livro de Esther. Bem, Esther, como eu disse, o cenário, capítulo 1, verso 1 diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos. Então, amados, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos ver, observar dentro dessa narração histórica que nós podemos ter como biografia de Esther, né? É a história de Esther, resumo daquilo que Esther viveu. Então, e da ação de Deus por trás dessa história. Então, entendemos que o rei Assuero, em algumas traduções está Artaxerxes, ele vai dar um banquete, ele está na cidade, ele está em Suzã. Suzã é onde tem o palácio de inverno. E toda vez que está em época de inverno, o rei ele vai para Suzã, para essa cidade. E quando chega lá, ele dá um banquete para todos. Seus príncipes, seus sábios, mas também seus servos. E esse banquete se estende. Vamos ver o que diz o versículo 10.
Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou chamar Meumã, Bistã, Arbona, Bigtã, Abagates, Zetã e Carcas, 7 eunucos que serviam o rei, que introduzissem à presença do rei Vasti, com coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Vasti é a rainha, Vasti. Vasti é a esposa do rei Assuero, e é uma bela mulher. O rei dá a sua festa e agora entende que tem que apresentar e que ela tem que desfilar para esse monte de homem bêbado, digamos assim. Uma festa que já dura 6 dias, 7 dias com esse. A Vasti também está dando uma festa. Ela está com as princesas, com as mulheres dos príncipes, com pessoas nobres. E a Vasti, ela vai fazer o seguinte, versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir. Ela disse que não vai. Manda recado, avisa o rei que eu não vou. No versos 13, o rei fica irritado, enfurecido. No final do versículo 12 vai dizer que o rei se enfurece com a atitude da rainha, porque ele é o rei. A palavra real tem que prevalecer sempre. E como essa palavra real é negada, ele junta todos os seus sábios no versículo 13 e diz para eles, gente, o que nós vamos fazer? Além dos sábios, tinha os mais chegados, os amigos. Mandei chamar Vasti e ela recusou. E aí olha o que acontece. Os amigos dele e os sábios vão chegar à mesma conclusão, vão dizer, rei, dê um decreto de que a Vasti não entra mais na sua presença. Toma a coroa dela, ela não vai mais ser rainha. Por quê? Ela desobedeceu uma ordem do rei. E se o senhor não fizer isso, o senhor vai abrir um precedente. Porque todas as nossas mulheres, nós somos casados, elas vão entender que vão poder fazer o que quiser agora. Elas vão entender que vão poder tomar a atitude que quiser e que nós não vamos fazer nada com elas. Porque a Vasti vai estar abrindo um precedente, o senhor vai estar abrindo um precedente. Então ela tem que ser punida, ela não pode mais ser a rainha. Decreta que ela não é mais a rainha. Amados, vê quantos precedentes nós temos abertos nas nossas igrejas por motivo das pessoas que se acham importantes. Aquilo que não podia, hoje pode. Aquilo que não era, hoje é. Porque as pessoas que se acham importantes, as pessoas que estão influenciando os líderes, as pessoas que querem aparecer, elas estão abrindo precedente para as coisas ruins acontecerem dentro da igreja. Eu não estou dizendo, dentro desse contexto, que Vasti está certo ou está errada. Eu estou dizendo que Deus está sempre certo. E nós temos que tomar cuidado com o mandamento real. O mandamento de Deus é um mandamento real. O que não podia antigamente não pode hoje. O que está na Bíblia que não pode se fazer, meu amado, não pode fazer. Quer ser cristão? Vinde após mim. Segue-me, Jesus diz, vem atrás de mim, veja o que eu faço e faça exatamente igual. Quer ser cristão, irmão? Copie as atitudes de Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Agora, mudar o contexto, dizer que aquilo que não podia hoje pode, amados, isso não. Isso está abrindo precedente para falência, está abrindo precedente para criar cobras no meio da igreja. A igreja de Deus é sim, não. Se pode, pode, se não pode. Não pode. Quantos precedentes se tem aberto na igreja? Porque pessoas que se acham influentes têm induzido outras pessoas a tomarem atitude contrária aos princípios bíblicos. Quantos precedentes se tem aberto na igreja? Porque pessoas estão se acovardando na hora de fazer aquilo que é correto para a honra e glória do nome de Deus, pensando no seu bem-estar e nos seus próprios propósitos, vivendo da sua própria imaginação e abrindo mão dos conceitos bíblicos. A palavra do rei tem que prevalecer. Não importa que nesse rei aqui é um rei que de repente está bêbado, é um rei que de repente está velho, Vasti tem que obedecer, ele é o rei. Sabe o que acontece? Ela não é mais rainha, ela não tem mais ordem para entrar à presença do rei. Diz a Bíblia que passado um tempo, então, os príncipes e os sábios entenderam que precisava de uma nova rainha. E o que eles fizeram acontecer? Fizeram anunciar nas 127 províncias que trouxessem todas as virgens para que o rei escolhesse com qual delas iria casar. Agora vem comigo aqui para o capítulo de número 2 de Esther. Pega uma Bíblia, acompanha aí. Vê o que diz aqui o capítulo 2, versos 1.
Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, ele lembrou-se de Vasti, quer dizer, ele lembrou-se de uma mulher bonita, etc. Então, versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam as moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. O rei vai escolher agora uma nova rainha. A história de Esther começa no capítulo 2, no verso 5. Acompanha comigo. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Então nós já temos um personagem, o rei, Artaxerxes. Nós temos agora o segundo personagem, Mordecai, um judeu, princípios judeus, obediente à lei divina, homem de Deus, diríamos nos dias de hoje. Mas os homens de Deus não são reconhecidos assim, eles só são reconhecidos depois. Preste atenção nisso. Aí vai dizer a origem dele: filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que vai dizer que é descendência de Saul, que fora transportado, presta atenção nisso, fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia transportado. Então quem é esse cara? Esse cara é um exilado. Esse cara veio preso. 597 a.C., Nebuzaradan, capitão de guerra de Nabucodonosor, invade lá. Um desses caras, esse aqui, conhecido como Mordecai, em algumas traduções, Mardoqueu. Ok? Aí, versículo 7. Ele criara Radassa, que quer dizer Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Ele tem uma sobrinha órfã de pai e mãe, Esther, ou Radassa é o nome dela. Amém? Era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo morrido a mãe e o pai, Mordecai tomara por filha. E se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao se juntar todas as moças da cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther. Então presta atenção. Esther, órfã de pai e mãe, judia, criada pelo seu tio, que veio de Israel, deportado em 597. Agora ele é um dos servos do rei, você vai ver lá na frente, ele é um dos servos do rei, ele vive à porta do rei. E o que acontece, amados, é que Deus cria as circunstâncias, eu já falei isso na mensagem passada, Deus cria um cenário para fazer que as coisas aconteçam. Os cenários fora de ótica humana, fora da razão. Porque as pessoas querem viver cristianismo dentro da razão. Porque eu posso fazer X, eu posso fazer assado. Não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem faz acontecer dentro da igreja é Deus. É tudo para honra e glória do nome dele, é no tempo dele, do jeito dele. Ele usa quem ele quiser usar, a hora que ele quiser usar. Isso não tem a ver com competência humana, não tem a ver com estratégia humana. A muralha de Jericó cai porque tem que se dar volta pela muralha de Jericó. Que lógica tem isso? Que lógica tem isso? Que lógica tem um estrategista de guerra chamado Moisés, que não era estrategista de guerra, homem usado por Deus, mas nessa condição ele está como estrategista, carregar o povo de Israel para um lugar que não tem saída. De um lado tem montanhas, de outro lado tem o mar. Que lógica tem isso? Onde é que está a lógica nisso? Mas quem dá a estratégia para que as coisas funcionem dentro da igreja é Deus. Quem faz a diferença dentro da igreja é Deus. Então, amados, para que você entenda, a história de Esther começa assim, dizendo a origem dela. Pai, não tem. Mãe, não tem. Criada por quem? Pelo tio. Mas por qualquer tio? Não, por um homem de Deus. E um homem de Deus faz a diferença. Um homem de Deus usado por Deus, irmãos, vocês vão ver que história nós temos para contar daqui para frente. Enquanto isso, entenda sempre que um com Deus é a maioria. Não importa a manifestação demoníaca, não importa o que as pessoas fazem nas suas câmeras, no seu carro, nos seus quartos, o que elas falam por trás de você, que tipo de artimanha tem. Importa que você está buscando a face de Deus. Importa que o teu objetivo é servir a Deus e não ser servido por Ele. Importa que Deus faz o que quer, a hora que quer. Nesse cenário aqui agora, você vai ver o que Deus faz. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, em um dia abençoado.